Bom, como mencionado no começo dessa aula, a gente vai utilizar linguagens de descrição de hardware, mais especificamente a gente vai usar o Verilog. Vocês podem usar qualquer uma que vocês queiram, em especial o VHDL, também é muito popular. E dentro desse contexto faremos alguns exemplos. Apenas menciono aqui antes que existe mais uma forma de fazer a descrição através de uma linguagem de descrição de hardware. Podemos fazer uma descrição mais estrutural, então no qual a gente descreve explicitamente quais são os blocos e quais são as interconexões entre eles que queremos fazer para implementar uma determinada função, e uma descrição mais comportamental, ou seja, no qual a gente descreve o que espera do bloco e permite à ferramenta fazer esse desmembramento posterior em quais são efetivamente os blocos que irão compor o necessário para fazer esta função. Então, apenas alguns exemplos. Aqui existe uma lógica combinacional simples sendo exposta de forma estrutural, através de um modelo estrutural em Verilog, do qual temos uma saída out, então é só explicitando que começamos com módulo e acabamos com end módulo. Aqui está o nome do nosso módulo. Os argumentos, tanto de entrada quanto de saída, que estão, nesse caso, descritos aqui como entrada ou saída especificamente. Existem os wires, que vão ser esses pontos de conexão interna, mas que não são exatamente uma saída. No caso, temos esse T1. E uma porta lógica AND e uma porta lógica OR são instanciadas. A porta lógica AND com o nome LG1, o Logic Gate 1. Né? Aqui estão os argumentos, né, as entradas e saídas desta porta lógica, onde o T1 é a saída e o A e B são as entradas, que coincidem com as entradas do nosso bloco como um todo, né, o nosso módulo como um todo. E depois uma OR, que vai levar até a saída, que combina na mesma saída da nossa lógica combinacional como um todo, e as entradas T1 e B1, e B, na verdade, onde T1 é a saída do bloco anterior. Então essa é uma descrição estrutural justamente porque a gente está agrupando já as conexões todas do nosso sistema e não descrevendo ele de forma comportamental, sim explicitando como são interconectados estruturas ou instâncias como portas lógicas, por exemplo. Bom, da mesma forma que fizemos a criação do bloco no slide anterior, agora a gente precisa criar também como testá-lo. E nesse caso, então, a gente vai fazer um test bench. Aqui está escrito um módulo tal qual seria a criação do módulo com módulo e end módulo, só que ele vai ter incluído aqui o nosso bloco anterior sob teste como um includo, né? Ele vai ser incluído aqui para poder ser chamado, para poder ser instanciado. E observem que aqui ele está sendo instanciado. Ok, então a gente cria estas variáveis que são os regs, que eles permitem que valores sejam armazenados, não necessariamente eles vão ser, após sintetizados, convertidos em registradores físicos. Essa variável, apesar do nome dessa variável, ainda assim são valores armazenados. Então A e B, e temos um wire, né, um fio out. Fazemos uma instância do nosso módulo recém-criado, e neste teste temos inicialmente um valor setado para o A e B, e posteriormente, após 10 unidades de tempo, onde estão descritas aqui no timescale, faremos alguma modificação. No caso aqui trocamos o A para 1, mantemos o B igual a 0. Depois de mais 10 unidades de tempo, voltamos o A para 0, o B para 1, depois os dois para 1, e dessa forma e depois de mais 10 unidades de tempo a gente acaba a simulação. Então aqui a gente está basicamente varrendo todas as possibilidades da nossa tabela verdade para ver como é a saída do nosso circuito combinacional. E mais uma parte do código aqui que é mais relacionada ao que vamos monitorar na saída, está posto que vamos então observar qual é o valor do A, B e saída, e aqui estão o que seria o correspondente a cada uma das variáveis escritas aqui, o time, para representar esse porcentagem T, o A como um valor aqui representado no A, né, um valor inteiro representado no A, B e out. E depois as formas de onda estão sendo salvas em um arquivo dump.vcd, que depois a gente pode utilizar algum visualizador de formas de ondas como GTK Wave para abri-lo. Então apenas algumas observações adicionais. O timescale, que estava mencionado no slide anterior, tem
uma parte que é a unidade de tempo de simulação, que serve para fazer os atrasos, por exemplo, e outra que é a precisão temporal, que é o que vai ser utilizado para arredondar os valores relacionados a tempo. Para a simulação, Everilog é o software que eu recomendo, por ser open source e facilmente instalável. E para visualização, mencionei agora há pouco o GTK Wave. E posteriormente, para síntese, a gente pode utilizar o IOSYS. Da mesma forma que foi mostrado antes um modelo estrutural, aqui está mostrado agora um modelo comportamental, no qual se descreve o que se espera do bloco, mas não exatamente como fazer as conexões diretamente. Então observe que esse modelo é um contador, que estão as entradas, como entradas e saídas, né? Como entrada tem o clock, o reset e o enable, e como saída temos esta variável reg com 4 bits, né? Indo de 3 até 0, chamada count. E a cada transição positiva do clock, vai ser perguntado se o reset está habilitado, se zera o contador, se atribui então, se faz um assign para 0 do contador. Caso contrário, se tiver se tiver habilitado o enable, se faz adição de um valor em decimal aqui, 1, para o nosso contador. Então, é um contador no qual, se o reset está, pensando sempre nas transições positivas do clock, se o reset está habilitado, ele zera o contador. Se ele não está com o reset, está com o enable habilitado, ele vai contar mais um valor aqui. Então, apenas deixando mais detalhado aqui, este 4'D1 representa então o número 1 em decimal, né? O 1 está representado em decimal, mas esse bit este valor vai ser representado com 4 bits. Ok? Aqui está o teste bench então para avaliar esse sistema. Então, ignorando aqui o restante, que segue a mesma filosofia do que foi mencionado antes, essa parte também segue a mesma filosofia, mas observem que os sinais de controle aqui que estão sendo utilizados para estimular esse circuito agora são referentes aos que nos interessam para esse bloco apelidado aqui de BLK1, que é o nosso contador. Então, inicialmente o reset está em 0, mas na próxima unidade de tempo ele vai para 1. Depois de mais uma unidade de tempo ele vai para 0. E se testa o enable para olhar qual é o resultado. Então, esses arquivos vão estar disponíveis para vocês fazerem os testes também e verificarem quais são as respostas, baseado no que já espera, claro. Então, como mencionado agora há pouco, esses exemplos iniciais vão ser colocados à disposição para vocês. Então, vocês idealmente reproduzem eles nos seus computadores utilizando o Everilog ou o simulador de Everilog que vocês acharem mais interessante utilizar. E posteriormente eu coloco para vocês exemplos então usando árvores de decisão, mas não no momento inicial, para que a gente faça uma distinção entre esses dois momentos em que vocês relembram o uso de Verilog ou de HDL de forma geral e posteriormente aplicam em modelos inteligentes.